Olá, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje falaremos do tema Falsos Cristos e Falsos Profetas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 8 a 11. Os Espíritos nos ensinam que cegos são, portanto, os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. E é exatamente esse ponto que gostaríamos de ressaltar na presente exposição. Antes de sermos enganados por outra pessoa, por quem quer que seja, somos enganados por nós mesmos. É isso que nos diz essa frase. E por que isso acontece? Isso acontece pela nossa inconsistência moral, que ainda nos acompanha em nosso estágio evolutivo. Nos deixamos enganar em razão da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Nos deixamos enganar pela nossa falta de fé, quando desconfiamos da nossa capacidade de realização, da nossa capacidade de criação. E aí entendemos que somente o outro poderá fazer escolhas que pertencem somente a nós mesmos. Seria muito confortável se pudéssemos contar com alguém, um tipo de mentor, de profeta, ou seja lá o que for, que pudesse fazer as escolhas apropriadas a nós. Mas somos espíritos individuais, cada um com as suas próprias necessidades e cada um com o seu próprio processo de evolução. Não necessariamente aquele ensinamento importante para mim nesse momento o será para o meu irmão. Por quê? Porque Deus nos permitiu evoluir por nós mesmos. Deus nos permitiu diversas encarnações para que pudéssemos alcançar a perfeição por meio dos nossos próprios esforços, por meio da nossa própria busca pelo conhecimento. Então, quando acreditamos que o outro resolverá os nossos problemas, estamos nos enganando. Porque só nós mesmos, por meio do conhecimento de nós mesmos, é que poderemos fazer as escolhas adequadas ao nosso processo de evolução. E é por isso que a busca pelo conhecimento é tão importante. É por isso que refletir, pensar e procurar saber os ensinamentos de Jesus, aquilo que os espíritos nos colocam por meio da codificação, os exemplos que nos são apresentados, essa busca é tão importante e tão fundamental para o nosso aprimoramento. As adversidades que nos ocorrem. Muitas vezes somos acometidos por alguma enfermidade ou por problemas financeiros, desemprego, dificuldades em nossos lares, com os nossos familiares. E aí passamos a reclamar, passamos a nos entristecer com essas questões que nos ocorrem. É claro que muitas coisas irão nos entristecer. É claro que uma enfermidade nos levará a uma tristeza, a uma angústia. Entretanto,
é importante que a gente consiga observar as oportunidades também que se apresentam de tais adversidades. Vamos tomar como exemplo alguém que perca a visão e que, por conta disso, perca inúmeras oportunidades de leitura, por exemplo, né? E essa pessoa que perdeu a visão se desespera. Essa pessoa que foi acometida por essa enfermidade se desespera. Busca pela cura, pelos meios científicos e não consegue. E aí começa a entender, começa a pensar que somente um milagre poderia trazer de volta a felicidade. Porque sem a visão não poderia mais ser feliz. É muito comum isso acontecer. Entretanto, podemos olhar por um outro prisma essa questão. Se não enxergamos com os olhos materiais, podemos desenvolver os olhos da alma. E esses olhos da alma é que nos levarão a valores importantes, valores que serão necessários ao nosso processo de evolução, valores que levaremos com a gente durante toda a nossa vida, encarnação, reencarnação por reencarnação. Não levaremos valores materiais, não levaremos carro, casa, posição social, emprego, dinheiro, mas levaremos virtudes, amor, bondade, gratidão. Tudo isso nos acompanhará. E quando a gente perde um sentido material, temos a oportunidade de valorizar os demais sentidos. Puxa vida, se perdi a visão, eu posso refletir a respeito dos outros sentidos e entender e ser grata pela felicidade que é ouvir uma música, ouvir um filho chamando por nós, desfrutar de uma boa conversa, desfrutar do paladar, desfrutar do olfato, do perfume das flores, e entender que todas essas ferramentas podem nos levar a grandes alegrias. Mas o mais importante de tudo isso é a gratidão que temos por aquilo que é aqui e agora, pelas oportunidades que se apresentam para nós aqui e agora. E nós iniciamos essa palestra falando de cegos. Mas quais cegos? Cegos são os homens que se deixam enganar. Essa cegueira, ela não é a cegueira material. Essa cegueira é a cegueira moral. Porque a material é apenas mais uma prova que muitas vezes escolhemos e uma oportunidade de evolução. Já a cegueira moral nos impede de avançar. A cegueira moral, aquela que nos leva a dar atenção à nossa vaidade, a entender que não somos capazes de avançar, de evoluir, não somos capazes
de compreender os nossos familiares, que não somos capazes muitas vezes de conter um acesso de raiva, que não somos capazes de vencer uma adversidade. Essa cegueira, sim, nos impede de avançar no nosso processo de evolução e de proporcionar ao outro alegrias advindas do nosso conhecimento, das nossas virtudes, da nossa gratidão, de proporcionar ao outro compreensão, entendimento, de proporcionar um olhar que, por mais que sejamos indivíduos e diferentes, um olhar de empatia, um olhar de entendimento, um olhar para aquele que é diferente e que muitas vezes não conseguimos compreender, mas que amamos espontaneamente. Esse amor espontâneo, esse amor que não quer nada em troca, a caridade pela caridade, é o ponto que o processo de evolução nos leva. A felicidade, que é aquela que os espíritos nos ensinam pelo cumprimento, pela nossa afinidade com as leis naturais, essa felicidade é aquela sem querer nada em troca, sem medo, sem objetivo de vantagem. É a que vivemos. É quando doamos e nos sentimos felizes pela doação em si. A doação de carinho, a doação da palavra, a doação do ombro, o auxílio. É esse sentimento que levaremos conosco. Então, muito mais do que uma diversidade material, é importante focarmos na oportunidade que ela nos leva. É importante que o nosso objetivo seja sempre o aprimoramento moral, a pureza de coração, os exemplos deixados por Jesus. E assim que nós possamos compreender esses ensinamentos, que nós possamos assimilá-los e que nós possamos melhorar e buscar a cada dia esse conhecimento. Até uma próxima oportunidade.